A paz do Senhor a todos. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma reflexão na palavra de Deus. E hoje eu venho trabalhar com vocês a ideia de ansiedade, como a Bíblia nos ensina a combater a ansiedade, que é algo que vem dominando a nossa geração, algo que vem dominando esses nossos últimos tempos. Se você quer saber mais, continua no vídeo para que você possa entender como combater, o que Jesus vai falar sobre ansiedade. Há 2000 anos atrás ele já não estava falando sobre isso. Mas antes de começar, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixe seu like e ative as notificações para que você possa acompanhar os próximos vídeos, as próximas reflexões e os vídeos que a gente lança ao longo da semana. Ansiedade é algo que todos nós já nos sentimos ansiosos e é algo normal do ser humano. Tentar saber o que geralmente o que vai acontecer. A ansiedade é como um aviso do que a gente acha do que vai acontecer. Só que o que a gente está vivendo hoje é que muitas pessoas estão sentindo isso constantemente, essa ansiedade de saber o que vai acontecer, de realmente saber o que vai gerar, o que o futuro vai guardar para eles. Um estudo de Harvard vai nos denunciar que 47% das pessoas não estão vivendo no momento presente, não estão tendo uma atenção plena. Estão conversando aqui com os amigos num restaurante, por exemplo, mas não estão 100% focados no que está acontecendo. 47% das pessoas ou estão divagando possibilidades que vão acontecer no futuro ou que jamais acontecerão, ou elas estão remoendo memórias do passado, o que já aconteceu, e não estão focando aqui. E o que é que a Bíblia vai nos falar sobre isso? Sobre essa ansiedade, o que é que Cristo vai nos falar sobre isso? Vai estar lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 22. Vou ler um pouco e a gente vai trabalhando nesse texto ao longo dessa reflexão. Vai dizer assim, Lucas 12, versículo 22. E disse aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que a veste. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tema, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Somente até aqui. E o que é que Lucas vai nos dizer aqui? Que ele vai nos dar um primeiro exemplo de ansiedade, de como lidar com a ansiedade, como os corvos e os lírios. Os corvos e os lírios, eles têm algo em comum, eles têm um propósito, eles foram criados para Deus, eles foram criados por Deus e para Deus. Então, tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Vamos dizer que o objetivo do corvo seja voar e que o dos lírios, quando o vento bate, seja o lindo movimento que eles fazem ao dançar. E nem por isso eles não semeiam. E a erva que hoje está no campo, diz a palavra, que amanhã pode estar no forno. Até assim, nunca Salomão se vestiu como eles. Esse é o primeiro exemplo que Lucas vai nos trazer aqui, nessa passagem. Que os corvos e os lírios semeiam, mesmo assim, Deus os cuida, Deus os veste. Mas a chave desse texto todo sobre a ansiedade, o primeiro ponto de como combater a ansiedade, de como vencer essa ansiedade que vivemos, vai estar no capítulo 12, no versículo 29 e no 30, que ele vai nos dizer que não há vez de pedir o que há de comer e o que hão de beber, e por que não andais inquietos. E no versículo 30 ele vai iniciar logo assim, ó, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Então o que ele está nos apontando? Que isso não é um jeito
de quem está em Cristo se movimenta. Esse não é um jeito de quem está em Jesus se movimenta, mas é um jeito de se movimentar pagão. É os pagãos que se movimentam assim, se movimentam por necessidade. Quando você começa a trabalhar, você começa a pensar, eu vou trabalhar para ter aquela casa, vou trabalhar para ter aquele carro. Então você começa a se mover por necessidade, você está indo somente para aquilo. Então, por necessidade em cima de necessidade. E você não começa a viver o tempo presente, mas sempre ansiando pelo futuro, sempre ansiando pelo que vai acontecer. Se eu não trabalhar hoje, eu não sei o que eu quero de comer amanhã. Se eu não for hoje, eu não vou ter a casa que eu vou criar amanhã. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar ou tem que deixar de trabalhar, não. Mas que não se preocupais com as coisas desse mundo. Porque Deus, o seu Pai, Ele vai falar, sabe que você necessita. E que nós não nos movemos por necessidade. Mas a palavra agora vai dizer como a gente deve nos mover, como nós devemos nos mover. E como eu disse anteriormente, os couros e os lírios têm um propósito aqui na Terra. E eles não se movem por necessidade. E a gente se pega muitas vezes se movendo por isso, por ansiedade, por necessidade. Porque o ser humano ele é alimentado por duas dinâmicas. Ou ele é alimentado por memória, ou ele se move por memória, ou ele se move por imaginação. Quando a gente se move por memória, a gente acaba gerando depressão, a gente acaba sempre vivendo no passado. E quando a gente se move somente por imaginação, a gente acaba gerando ansiedade. Porque a gente sempre está querendo saber o que vai acontecer no futuro, o que é que o futuro nos aguarda. Eu sei que a gente acaba se pensando nisso, mas o problema é quando a gente acaba vivendo 100% do nosso dia e a gente não consegue nunca viver o presente. Porque foi vendido para a nossa geração. Ser feliz está só no final da linha. O ser feliz, a felicidade está ali no final da linha. E não está aqui agora, que não é possível ser feliz no presente. Mas a palavra vai desconstruir isso. E que a gente não deve se mover por necessidade. Porque o nosso Pai já sabe o que a gente necessita. E tem guardado o melhor para nós. E ele vai falar, não temas, ó pequeno rebanho. No versículo 32. Porque o vosso Pai agradou de dar-vos o reino. E o que é que esse versículo tem a me dizer? Que Deus é nosso pastor, que Deus é nosso Pai e que Deus é nosso Rei. Então como é que alguém assim, como é que um ser assim não pode nos acolher, não pode nos providenciar do melhor? Como que alguém assim como nosso Pai, nosso Rei e nosso pastor não pode nos atender nossas necessidades, que para eles são coisas tão mínimas que você não tem noção do que é? Você tem que fazer uma escolha. Ou você vai se mover por necessidade e viver em ansiedade, ou você vai se mover por propósito e viver em Deus. É como a palavra vai nos dizer aqui. Você começa a entender que a ansiedade é a incredulidade, como a palavra vai nos falar. Se você parar um pouco para refletir nesse texto, vai nos mostrar que a ansiedade é a incredulidade. Ou seja, que Deus não vai fazer isso por você, que você não crê que Deus tem o melhor para você, que você não crê que Deus vai te alimentar, vai te vestir, mas você começa a tentar fazer com as suas próprias mãos, falar, Deus, fica um pouco de lado aqui, porque eu vou atrás do que eu vou comer, eu vou atrás do que eu vou vestir. Depois, se eu tiver um tempo, eu busco o Senhor. Depois, se eu tiver uma hora no meu dia, um minuto no meu dia, eu olho para o Senhor. Mas no momento, deixa eu me preocupar com isso aqui, porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, não sei o que é que vai acontecer depois de amanhã. Não estou dizendo que você não tem que ter uma reserva de emergência ou você tem que sair do seu emprego mais uma vez. Mas estou dizendo que você tem que começar a depositar a sua fé nele. No que você tem que comer, o que você tem que vestir, ele sabe que você precisa disso. Ele é Deus, ele sabe de tudo. Mas ele está dizendo que filho, eu sou seu pai, eu sou seu rei, eu sou seu pastor, eu sei que você precisa. Mas se você deixar eu cuidar, eu vou providenciar tudo para você. Mas você tem que buscar primeiro o reino, você tem que começar a ver mais o reino. É o que ele vai falar aqui. Você começa a pensar se vai ter comida, se vai ter bebida e o que vestir. Então você passa a viver por necessidade. Eu não estou dizendo que tudo vai ser fácil, você parar de pensar nessas coisas e começar a viver mais para o reino. Isso vai ser acrescentado. A palavra que está dizendo, não sou eu. Eu não estou dizendo para vocês que vai ser fácil. Mas o que eu venho trazer para vocês é o que está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já tendo vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo.
E outro versículo que eu vou deixar para vocês também é 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. O último versículo que eu queria encerrar, para encerrar já o vídeo, se encontra em Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas vossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz essa paz, que nos livra da sociedade, dessa depressão, estava sobre ele. E hoje a gente se encontra na paz. Porque quando a gente começa a viver com necessidade, a gente começa a morrer. A gente começa a deixar Deus de lado e querer só buscar as coisas materiais, a gente começa a morrer. É como eu trazer aqui para vocês um peixe no aquário e tirar ele e colocar aqui. Muitos de vocês desligariam o vídeo ou deixariam um dislike, ou nos denunciariam por ver o peixe se debatendo, a angústia do peixe se debater e ele começar a morrer. E é assim que Deus está dizendo quando a gente vive por necessidade. Porque é como ali em Gênesis que ele vai nos dizer: e mandou-se criar todos os seres viventes no mar, todas as aves ao céu e todo tipo de planta na terra. Ali está criando uma gênese. Que ali é um vínculo. O peixe está ali na água. Ele não tem como viver fora daquilo. E quando ele cria o ser humano, a palavra vai falar que assopra o seu espírito de vida dentro de nós. Nos assopra um fôlego de vida dentro da gente. Então, a nossa gênese, quando a gente passa a ver por necessidade, a gente meio que se desvincula de Cristo. E começa a se debater e a viver com mais necessidade, até e começa a ficar ansioso, pois sabe que está faltando algo, está precisando de algo, que o que é que vai acontecer. E é isso que eu tenho que trazer para vocês hoje, que a gente tem um vínculo com Cristo, e a gente só pode viver sem ansiedade com Ele, vivendo nele, porque até Felipe, que viu tudo, vai dizer: Pai, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Felipe viu todos os milagres, Felipe acompanhou tudo, mas o vínculo de Jesus com o seu Pai era tão forte que até quem viu milagres extraordinários, a qual a gente pode até nunca ver, pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta, porque é Gênesis, é um vínculo. E aqui eu deixo minha palavra. Se inscreva no canal se você gostou. A graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém.